Olá, meus amigos, graça e paz a todos. Nós vamos começar uma série de estudos sobre o juízo final, baseado nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está no livro do Evangelho, cujo nome é o Evangelho de Mateus. O escritor é o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus. Baseado nesse tema, nós vamos abordar por etapas, por partes, alguns aspectos deste juízo final. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 24. Vamos proceder à leitura inicialmente, no primeiro momento, do versículo 1 ao 3. Mateus 24, do versículo 1 ao 3. O que está escrito aí? Diz assim: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios, ou seja, as edificações do templo, as construções, as estruturas, as colunas. Esse templo que havia sido construído por Zorobabel e incrementado por Herodes, o Grande, com o intuito de atrair a simpatia dos judeus. Versículo 2. Mas ele lhes disse, Jesus falou para eles: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3 agora. Então, ele, assentando-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e, em particular, aí já não estava mais no templo, estava no Monte das Oliveiras, um local mais reservado, só os 12. Talvez tivesse mais alguém ali, as mulheres que acompanhavam o ministério. E eles, em particular, disseram: Dize-nos, quando serão estas coisas? Isso acabou de dizer. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É esta frase que eu quero chamar a sua atenção. Os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais de que o templo seria destruído, porque Jesus disse: vocês não estão vendo tudo isto aqui? Eu vos digo, em verdade, que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada. Então Jesus, ao dizer isso, despertou a curiosidade dos discípulos em saber não só quando seria esse acontecimento terrível, que seria a destruição daquele templo, que aos olhos deles era praticamente impossível de ser destruído, mas também aguçou-lhes a curiosidade para saber qual seria uma pergunta que eles fazem aqui. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe que os discípulos, em seu desejo de saberem quando isso iria acontecer, eles incluem aí qual sinal haverá da tua vinda, ou seja, da tua segunda vinda, porque Jesus já estava ali, próximo a findar o seu ministério terreno. E eles perguntam: qual será o sinal da tua vinda, e o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Outra coisa, eles relacionam a vinda de Jesus ao fim do mundo. Outro detalhe, os discípulos estão expressando em sua pergunta que haverá um final para esse mundo. Coisa que a igreja hoje reluta e se esconde para não tratar desse tema, o fim do mundo. O próprio mundo, os cientistas admitem que este mundo caminha para um final. Que as reservas de água potável do mundo estão prestes a se esgotar. Que está próximo de haver um cataclisma universal. Aproximam-se cada vez mais os corpos celestes de uma convulsão, de uma colisão, ou de estarem perigosamente entrando em rota de colisão com o nosso planeta. Sem falar da ameaça nuclear, sempre presente. Os homens, dirigentes das nações, armados até os dentes, para impor respeito
aos outros através da força, através da morte, da destruição. Mas os discípulos perguntaram: qual será o sinal que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A igreja deve ter o desejo ardente de saber quais serão os sinais da tua vinda, da vinda do Senhor e do fim do mundo, sabendo que este mundo está condenado, ele tem dia e hora para desaparecer do relógio de Deus, do calendário de Deus, do programa de Deus. E nós não podemos mudar isso. Então, baseado nisso, nós vamos ver aqui, o primeiro tópico que nós vamos abordar é o sinal dos tempos. Então, eu convido você a prestar atenção nessa abordagem que vamos fazer. Os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. Ao tratarmos deste tema, o juízo final, somos levados a pensar que se trata de algo que vai ocorrer no final de tudo. Se assim o fizermos, estaremos ignorando alguns fatos expostos, exarados de forma clara nas Escrituras. Não é? Estaremos cometendo um erro, ignorando isso. E pela mesma, podemos concluir, ao examinarmos bem a matéria, que todo o processo de julgamento deve ser precedido por um vastíssimo levantamento de provas, com o objetivo de ter elementos suficientes para se exercer com a mais absoluta clareza o juízo, sem a menor possibilidade de falha, ou quando muito, minimizar as mesmas. Com Deus não é diferente. Ele é justo juiz, ele, como justo juiz, não tem qualquer possibilidade de cometer falhas. E ainda assim, procura reunir elementos irrefutáveis a fim de tornar seu julgamento inquestionável. Mas quando teria começado de fato tal processo de julgamento, do qual nenhuma criatura que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra estará isento? A resposta parece-nos clara após analisarmos as seguintes passagens ou trechos das Escrituras. Em Isaías 61, versículos de 1 a 3, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Temos ainda as profecias do profeta Daniel, nos seus capítulos 9, de 25 a 27, em que eu mesmo situa os fatos ali narrados como sendo alusivos ao final da história, não só do povo judeu, bem como toda a história humana. Ali ele menciona a reconstrução do Templo de Jerusalém, que seria destruído, que fora destruído segundo a profecia do Senhor Jesus no ano 70, por Roma, através da invasão romana a Jerusalém no ano 70, que destruiu não só o templo, mas matou milhares e milhares de judeus, a espada e crucificados, e os vivos, os que restaram vivos, foram levados cativos para várias nações, a terra ficou vazia, não é? A terra ficou deserta, e Jesus, dando cumprimento assim, o que ele disse, quando ele, chegando em Jerusalém, se aproximando da cidade, saindo de Betânia, ele viu a cidade, chorou sobre ela e disse: ah, Jerusalém, se ao menos hoje você soubesse que a ti a paz pertence, mas isto agora encontra-se oculto aos teus olhos, porque dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te apertarão de todos os lados, e matarão os teus filhos dentro de ti. Porque isto lhe acontecerá, porque você não reconheceu o dia da sua visitação. Então, é nesse processo que estamos. O processo começa com a destruição do templo, profetizada por Jesus, realizada pelo Império Romano, com a invasão de Tito Vespasiano, e vem justamente, além
invasão do Império Romano, nós temos também a profecia de Daniel, que situa a reconstrução do templo após, séculos após, não é, esta invasão, que situa no nosso tempo, já que a invasão se deu no primeiro século, no ano 70. A invasão e destruição de Jerusalém. Não é? Então temos ainda os profetas de Daniel, capítulo 9, de 25 a 27, em que o mesmo cita fatos narrados alusivos ao final da história do povo judeu, bem como de toda a história humana. Ali ele menciona a reconstrução do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 537 a.C., por ordem divina, cujos efeitos ecoaram, não é? Cujos efeitos ecoaram na história, através de Ciro o Grande. Em 445 a.C., Artaxerxes I encarregou Neemias de reconstruir e reparar os muros e reconstruir a cidade de Jerusalém. Este ato profético indicara o início da contagem regressiva. Muito bem. Para o final dos tempos da história humana. Nós temos aqui. Temos também a palavra profética de Joel, interpretada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, como tendo em seu cumprimento uma nítida alusão à chegada dos últimos dias. Vamos ver o que esse texto diz? Abra em Atos capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte, o apóstolo Pedro falando, ele diz assim, versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, como foi dito pelo profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei sinais, prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível e glorioso dia do Senhor. Está aqui em Atos 2, 17 a 20. Então Pedro, interpretando Joel, situa a citação daquela profecia e o cumprimento da mesma como sendo os últimos dias já tendo iniciado com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Observe, já estavam vivendo os últimos dias com o derramamento do Espírito Santo, com a destruição do templo em Jerusalém, que seria mais adiante, já se considerava, a igreja já considerava estar vivendo, os apóstolos já consideravam estarem vivendo os últimos dias. Jesus também concordou com as escrituras proféticas ao afirmar que sua manifestação, nascimento, ministério, morte e ressurreição eram o cumprimento do plano divino para os últimos dias, precedido de uma ampla oportunidade de arrependimento antes do acerto de contas iminente com o justo juiz. Ou seja, uma ampla oportunidade que seria dada a todos, em todas as nações, para buscarem o arrependimento dado por Deus, o perdão e o arrependimento. Todos esses textos categóricos não deixam margem para a menor dúvida de que os últimos dias, de que estamos nos últimos dias e que todo o processo de juízo final, de fato, já tem se iniciado de forma contundente com a morte de Jesus na cruz, trazendo salvação aos que creem nele, aos que por ele creem em Deus, e juízo àqueles que são rebeldes e que seguem ao diabo. Nós vemos isso aqui em João 12, 31. Essa afirmação, ela fica embasada aqui no Evangelho de João 12, versículo 31. Convido você para abrir sua Bíblia aí e ver isso. Aqui, ó, João 12, 31. O Senhor Jesus estava próximo dos dias do cumprimento dessas coisas, da consumação de sua obra, e ele disse assim: chegou o momento, João 12, 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Tá vendo? Era o momento, Jesus está situando
seu ministério, a obra que ele está por realizar, como um momento de ser julgado o mundo e o seu príncipe. Ou seja, o processo do juízo final está em andamento, desde esses fatos que são aqui narrados. Agora vamos para outro tópico, que é o princípio das dores. Está em Mateus de 24, de 1 a 14. Avançando mais a leitura, tá? A partir do versículo 4, nós vimos a citação de vários fatos que iriam acontecer e que, ao longo da história, a partir de então, vem acontecendo. O princípio das dores é o período descrito como o início das contrações que sobrevieram a este mundo em decorrência da aproximação do fim de todas as coisas. De fato, a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 AD, marcou o início das contrações de parto a este mundo e todo o seu sistema maligno, que está em franca rebelião contra Deus e sua palavra. Franca rebelião contra Deus e sua palavra. E aí nós temos o aumento das contrações. Com o início das contrações, disparada pela destruição do Templo de Jerusalém, teve então início o princípio das dores de parto, tendo um aumento gradativo e acelerado à proporção que aumenta, não é? A proporção que aumenta entre os povos, ou através das convulsões desencadeadas e sofridas pela natureza, como terremotos, enchentes, tsunamis, que têm deixado um rastro de centenas de milhares de vítimas fatais, como ocorreu recentemente, em 25 de dezembro de 2004, portanto há 16 anos atrás, aquele tsunami que atingiu a Tailândia, parte da Índia e de maneira devastadora, em sua grande maioria, a Indonésia, deixando um terrível saldo de mais de 250 mil mortos. O mundo assistiu aquilo, as pessoas como pássaros lançados dentro d'água, como animais dentro d'água, uns se segurando em carros, outros tentando fugir da onda devastadora que invadia quiosques, resorts, hotéis, casas mais simples e edificações mais luxuosas, levando carros, levando caminhões, vans, e inutilmente as pessoas tentando se salvar, e todas foram tragadas por aquela avalanche de onda chamada tsunami naquele dia, e o saldo ficou de mais de 250 mil pessoas que morreram. Temos também que não nos esqueçamos das constantes pressões sofridas pela nação de Israel em sua luta contra os seus vizinhos árabes, contra os terroristas, que são sempre uma ameaça de paz, a paz. Sem falarmos da situação de Jerusalém, que é vista como uma pedra pesada para todas as nações. Isso está em Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Tá? Jeremias 4, versículo 31 também fala sobre isso. Convido você a abrir sua Bíblia aí, em Jeremias 4, 31, falando sobre Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações. Nós temos aqui, Jeremias 4, 31 diz assim: Por isso ouço uma voz como de parturiente. Por isso ouço uma voz como de parturiente. Uma angústia como da primitiva. Por isso ouço uma voz como de parturiente. Uma angústia como da prime para as suas dores. Em suas dores. Da parturiente em suas dores. A voz da filha de Sião, ofegante, que se estende as mãos dizendo: Ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Então fala das dores que viriam a Jerusalém. Jeremias profetizou sobre isso em seus dias. Isso teve um cumprimento parcial com a invasão de Nabucodonosor, mas tem um cumprimento mais abrangente e total nos últimos dias. E vamos agora para outro profeta, outro grande profeta, que é o profeta Zacarias,
quando ele fala exatamente isso, Jerusalém em angústia e como uma pedra pesada, quer dizer, como um incômodo, um obstáculo a ser removido por todas as nações que se ajuntarão contra ela nos últimos dias. Esse também é um sinal. Não é? Observe. Sentença pronunciada, capítulo 12 de Zacarias, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e firmou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio de Jerusalém. O sítio não é sítio fazenda, não, é o cerco. Naquele dia, versículo 3, 12, 3 de Zacarias, observe isso aqui. Naquele dia futuro, Deus está dizendo, naquele dia, dia profético que virá, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que guerrearem, todos os que a erguerem, melhor dizendo, se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Isso aqui é um sinal. Ou seja, desde que foi organizado ou reorganizado o Estado de Israel, em 1948, no dia 14 de maio de 1948, com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, essa nação vem enfrentando guerras e oposições. Os inimigos árabes querem destruí-los. Tentaram várias vezes e não conseguiram. A Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur, enfim, na guerra contra os árabes, contra o Egito, não conseguiram. E agora, Israel enfrenta ameaças terroristas do Estado Islâmico, do Estado do Irã. Os árabes querem destruir Israel. A Rússia virá contra Israel nos últimos dias com suas nações, com seus aliados confederados. Países africanos também farão parte disso, está na profecia de Ezequiel. Gog e Magog, quer dizer, a Rússia vista como Gog, terra de Rosh. Rosh quer dizer Rússia, né, em Acádio, situada no território como Rosh, como Rússia. Parte da Europa virá e parte de países africanos também farão parte dessa confederação. E ali o Senhor diz que vai fazer toda a terra tremer naquele dia, quando ele for santificado em Gog, destruindo todas as hordas de Gog e que estiverem com ele. A Rússia é Gog. Este é um sinal também da grande... de que os últimos dias, já estamos vivendo os últimos dias. Então nós temos também aqui parte desses sinais. Nós vimos Jerusalém como uma pedra pesada, dentro do contexto de princípio das dores, e temos também o seguinte, temos aqui um contexto desses sinais alusivos também ao período em que estamos vivendo. E agora nós vamos ver alguns pormenorizar, vimos uma abrangência geral, e agora vamos pormenorizar, começar a pormenorizar, sequenciadamente, fatiar os temas propriamente ditos. Nós vimos aqui o princípio de dores. Jesus disse que, olhai, não vos assusteis, porque haverá guerras e rumores de guerras. Aqui em Mateus capítulo 24, convido você a voltar à leitura aí, a partir do versículo 4, ele diz, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, primeiro, vamos destacar aqui alguns sinais. Quais são os sinais? E em que áreas esses sinais estão acontecendo desde então? Primeiro, sinais religiosos. Esse período é marcado pelos seguintes sinais. Não esse, mas desde que Jesus veio ao mundo e ascendeu aos céus. Temos os seguintes sinais em operação. Primeiro, sinais religiosos. Quais são os sinais religiosos? Primeiro, a destruição do templo de Jerusalém. Segundo, surgimento de falsos cristos e falsos profetas. É o que está aqui em Mateus 24, versículo 5. Ele disse que o primeiro sinal seria, após a destruição do templo de Jerusalém, seria
cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Não só personagens aparecendo dizendo ser o Cristo, mas isso deve ser visto num contexto de profetas, pregadores, mestres, doutores, trazendo doutrinas, mostrando uma faceta de Jesus que não corresponde à realidade, pregando um evangelho que não é o evangelho puro. Como dizia uma determinada personagem, um meteoro que passou pela política nacional recentemente, torcendo o pescoço do galo, ou seja, torcendo a originalidade da mensagem, não é? Distorcendo, apresentando um Jesus que não corresponde ao Jesus que ele mesmo se apresentou, auto-apresentou-se, que os apóstolos deram seguimento e que os pais da igreja defenderam. E que as escrituras mostram, porque Jesus disse, quem crê em mim, como diz a escritura, não é quem crê em mim, como diz o profeta A, B, C, não. Como diz o pregador tal, da igreja tal, da denominação tal. Não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, conforme está escrita a Escritura. Então, esta é a premissa. Então, sinais religiosos. Destruição do templo de Jerusalém. Surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Proliferação do engano através das religiões, não só religiões esotéricas, mas também de religiões ditas evangélicas, que estão apresentando esta falsa mensagem sobre Cristo e deturpando o seu evangelho. Um falso evangelho, um falso Cristo e falsos evangelhos sendo pregados. Falsos mestres, outro sinal, falsos mestres e um falso evangelho sendo pregado. A deturpação, a inversão de valores, trazendo o céu para a terra ao invés de deixar o céu no céu. O evangelho preconiza o céu no céu. O evangelho nos traz bênçãos, milagres, mas o evangelho mostra que levantai-vos e andai, porque aqui não é lugar do vosso descanso, por causa da corrupção, que destrói grandemente. Malaquias 2, Miqueias 2, versículo 10. Não é? De 10 a 12. Levantai-vos e andai. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se fossem meus seguidores, estariam revolucionariamente lutando, pegando espada para me defender. Ou seja, meu reino não é dessa jurisdição. O meu reino não é da natureza deste mundo. A natureza belicosa, armistícia deste mundo. A natureza violenta deste mundo. A natureza despótica deste mundo, injusta deste mundo. É isso que ele estava querendo dizer. O meu reino não faz parte, o meu reino não vem desta forma. O meu reino não toma poder através da injustiça e pela injustiça. É isso que ele estava dizendo. Então, quando se prega um evangelho que apoia essas coisas, ou que omite a iniquidade nessas coisas, a injustiça nessas coisas, está se pregando um evangelho falso. Quando se prega um evangelho que diz que o céu é aqui na terra, que sim, temos que ter uma boa vida aqui, nada está errado. Deus quer que tenhamos uma boa vida, com saúde, paz, uma vida quieta e sossegada, mas no meio de lutas. O mundo não é um paraíso. O mundo está cheio da bondade de Deus, mas não é só a bondade de Deus que está no mundo. O mal está no mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. E este mundo está condenado a desaparecer. Este mundo, o pecado entrou nele e há sangue, milhares e milhões de pessoas cujo sangue foi derramado e tornou-se irremível esta terra. Ela tem que desaparecer para dar lugar a uma nova terra, um novo céu, inclusive um novo céu, porque neles não haverá mais a presença do pecado. Agora vamos para os sinais políticos. Guerras e rumores de guerras. Globalização. Homens indo com facilidade de uma parte para outra, ou seja, facilidade na locomoção, nos meios de transporte, na mobilidade, por todas as vias. Vai? Isso era impensável no primeiro século. Imaginar que o indivíduo poderia, em questão de horas, cruzar de um continente a outro. Naquela época, Paulo sai de Malta, numa viagem que ele naufraga, o navio naufraga, ele sai de Creta, né?
próximo ali de Creta, vai de Cesareia, costeando, passa por Creta, sofre o naufrágio, vai parar em Malta, e leva 3 meses hibernando, que ali é uma viagem longa. Levava meses viajando de navio, até chegar de um lugar a outro. Hoje não. Não é? O indivíduo viaja daqui para o Japão, leva 24 horas, porque faz a chamada escala, tem que abastecer o avião, tem que descer passageiros em um local, pegar em outro. Mas isso com muita facilidade. Sem falar dos meios de comunicação. Homens indo com facilidade, esse é um sinal, hein? Homens indo com facilidade, desde que tenha recurso, de uma parte para outra. E a perda do controle da situação, este é outro sinal. Perda do controle da situação por parte dos governantes. Os governantes, eles tentam manter a aparência de que tem um controle da situação. Eles têm certo controle, mas na verdade eles não controlam mais. Não controlam mais a situação. Então nós temos sinais políticos, guerras e rumores de guerras. Tivemos 2 grandes guerras mundiais, vamos falar adiante. Estamos às portas da terceira. Globalização. Homens indo com facilidade de uma parte para outra. Perda do controle da situação por parte dos governantes. Sinais sociais. Vamos aos sinais sociais. Quais são os sinais tidos como sinais sociais? Aumento da fome. Aumento da fome e dos miseráveis. Pestes e grandes epidemias. Pestes e grandes epidemias. Aliás, estamos vivendo um momento de uma pandemia mundial. Este momento. Temos também, como um dos sinais sociais, as convulsões cada vez mais crescentes, motivadas por atos contra o racismo, motivadas por atos contra governos, motivados por atos que clamam por democracia, mas na verdade é a antítese da democracia, e as pessoas insatisfeitas, insufladas por um espírito diabólico de rebelião, o indivíduo conclama as massas, organiza-se em sindicato, e aí vão às ruas com faixas, cartazes, palavras de ordem, e começam a bradar contra governos, contra instituições, contra personalidades, e incendeiam a sociedade, causando caos, paralisação do trânsito, se pudesse, paralisariam até aeroportos, mas não podem estar no ar, né? Mas paralisam todo o transporte terrestre, impedindo o ir e vir de pessoas que precisam ser atendidas, precisam tratar de sua vida. Convulsões sociais, é o que nós estamos vendo. Tá? Aumento da fome, aumento dos miseráveis, aumento das pestes em vários lugares, cada vez mais desafiadoras, epidemias, doenças que haviam sido erradicadas estão voltando, como consequência da multiplicação do pecado e do louvor dado pelos homens à iniquidade. O pecado hoje se tornou algo luxuoso, algo chique. É chique, hoje em dia, para essa sociedade podre, ser homossexual. Apologia ao que é errado. É chique apoiar o homossexualismo, o relacionamento tanto o masculino como o feminino, atividade, indo frontalmente contra a palavra de Deus. E o indivíduo ter a sua opção de ser o natural, heterossexual, ele é visto como cafona, como racista, ele é visto como homofóbico. E aí as grandes personalidades que se quedaram para esta imundícia moral defendem e erguem a bandeira do antideus, do antibíblia, do anticristianismo, da antifamília pura e natural e tradicional, indo contra as escrituras sagradas, atraindo assim o juízo de Deus sobre a terra. Recentemente eu estava vendo um programa numa TV aberta, um programa muito bom, por sinal, e vi um líder evangélico mediaticamente conhecido, jovem, cerca de 40 anos. Poderia falar o nome dele porque não foi um evento fechado, foi um evento aberto, mas
reservo-me o direito de citá-lo. Apenas vou citar o que ele disse. Indagado pelos debatedores do programa, um programa que vai ao ar às 9 horas da manhã, todos os dias, em canal aberto, esse pastor, líder, teólogo, pai de 4 filhos, perguntado se Deus estava descontente com a humanidade, se Deus estava chateado com a humanidade, e em decorrência disso estava acontecendo o que está acontecendo, né? Essa epidemia, essa peste, ceifando vidas, enfim, causando todo este caos. Ele disse, não, de forma nenhuma. Deus, o Deus que eu creio é um Deus de amor, ele não está descontente com a humanidade. Senhores, a palavra desse homem vem a nos deixar claro o seguinte, eu vi o que ele falou. Não é fácil você falar a verdade. Porque Deus é um Deus de amor, claro. Deus é o próprio amor. Mas não nos enganemos, existe a outra face. Deus é justiça. Não é que Deus, sendo justiça, ele é mau. Não. É que Deus é justo e o verdadeiro amor tem que punir a injustiça. O verdadeiro amor, ele não concorda com a injustiça. Ele tem que punir a injustiça. O que estou tentando dizer é que esse pastor, esse líder, que é ouvido, escutado por milhões de seguidores, se ele ensina isso aos seus seguidores, ele está ensinando engano. Ele está furtando-lhes o direito de saber que Deus é justo e vai punir, está punindo este mundo. Que Deus não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Que Deus demarcou um dia em que, com justiça, há de julgar todo mundo por meio do varão que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. Está em Atos 17:30. E por isso ele manda a todos os homens em todos os lugares que se arrependam enquanto há tempo. Mas é fácil pregar uma mensagem dessa? Essa mensagem atrai seguidores? Essa mensagem atrai simpaticamente as pessoas? Não. Então veja, é muito fácil ser um líder ouvido, ser um líder escutado com a mensagem de cosmético, com a mensagem de pó de arroz no rosto, uma mensagem que esconde as rugas. Não é? Esse tipo de mensagem, esse tipo de mensageiro que não é o verdadeiro mensageiro do Senhor, mas pode ser ainda, se ele pedir perdão a Deus e falar todo o conselho de Deus. Porque até Jesus deu exemplo anunciando o ano aceitável do Senhor, o ano da graça que estamos vivendo. Não o ano de 365 dias, mas o período da graça. Mas também ele anunciou o dia da vingança do nosso Deus. Por conta do aumento desenfreado, multiplicação desenfreada da iniquidade, o mundo, como diz o profeta Isaías, está contaminado por pestes, doenças, os alimentos estão contaminados, contaminação moral, homens tendo relações sexuais com crianças, pedofilia sendo praticada. Há indivíduos defendendo leis para que pais e filhos tenham um relacionamento sexual. Um novo modelo de família diabólico, desgraçadamente diabólico, que está sendo defendido no Congresso Nacional por algumas mentes demoníacas, doutrinas de demônios. Eles querem implantar isso nesta nação. E como não vir a ira de Deus, com um país que no carnaval escarnece, mesmo que em figura caricata e representativa da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo acossado por uma figura igualmente caricata e representativa do diabo, arrastado pelos cabelos, pisoteado, chutado de um lado para o outro, ou seja, sendo espancado pelo demônio. Acharam que Deus ia ver isso, ia ficar inerte e os consideraria inocente? De forma alguma. Sem falar das imundícias que são praticadas aqui no Carnaval de Salvador, ano após ano, transformando Sodoma e Gomorra muito menos culpada do que essa cidade. Acharam que Deus não ia punir, acharam que Deus não desceria o seu juízo, mas este é apenas um aviso para que se arrependam, para que nos arrependamos como igreja e para que o mundo se arrependa antes que venha um juízo mais pesado, do qual não haverá escapatória, porque haverá e virá. Sinais da natureza, cataclismos, terremotos, tsunamis, convulsões no espaço sideral. Há um estudo que mostra que 50%, 25% de todos os terremotos registrados na humanidade aconteceram desde que há mundo até 1950. De 1950 para cá, ocorreram
e tem ocorrido 75% dos terremotos registrados em toda a humanidade. Ou seja, há um aumento descomunal da atividade sísmica no planeta, ou seja, os terremotos. Na verdade, ocorrem terremotos todos os dias. A questão é que uns são perceptíveis e outros não. Tsunamis, ondas gigantes, a natureza se revoltando contra o pecado do ser humano, a natureza clamando contra o pecado do ser humano, a natureza mandando um recado ao ser humano de que ela não está suportando mais tanta imundícia e tanta impureza neste mundo provocado pelo ser humano. Convulsões no espaço sideral, há cada vez mais uma movimentação de deslocamento de corpos celestes. Toda hora se vê na internet um meteoro de tamanho colossal está passando próximo à Terra, mas não há perigo. Em 2012, um meteoro fuzilando a atmosfera caiu numa cidade russa. E os jornalistas disseram que, jornalistas da Rede Globo disseram que os cientistas disseram que não há nenhum perigo para o planeta. Senhores, isto é um ensaio do que virá aí. Isto é um ensaio, são avisos, são sinais do céu. Em setembro de 2016, tivemos a lua de sangue. A toda hora está tendo um eclipse, as pessoas deixam isso passar assim, ileso, como se nada estivesse acontecendo. São sinais do céu. São sinais dos tempos, senhores. Não é? Nós temos também sinais nos relacionamentos. O que é que dizem os sinais dos relacionamentos? Dissolução dos laços conjugais. Casamentos que são destruídos em pouco tempo e por quase nada, ou por motivo nenhum. Banalização do casamento, ou seja, não é necessário mais casar. O indivíduo procura constituir uma família de forma impura, longe da presença de Deus, ou construindo uma família alternativa, casais homoafetivos. União homoafetiva, sinais sociais. O amor se esfriando em todos os âmbitos. Apostasia, ou seja, o desvio acontecendo dentro da igreja, sem o indivíduo sair da igreja. Em alguns casos sai, em outros não. E, abordando, por último, os sinais sociais, aí é um sinal positivo, uma graça especial e extraordinária está sendo liberada pelo Senhor aos seus seguidores neste tempo do fim. Portanto, apesar de todo este quadro nefasto, há esperança. A esperança para aquele que é de Cristo, para aquele que é de Jesus. Uma graça extraordinária está sendo liberada pelo Senhor dos céus, através do Espírito Santo, para aqueles que perseverarem e para perseverarem até o fim. Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.